Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e da série Atualidade do Pensamento Espírita, na qual atualmente estudamos o Livro dos Espíritos. Nessa oportunidade estudaremos as questões de 100 a 113 que dizem respeito ao modelo de escala espírita proposto por Allan Kardec à luz dos desencarnados amigos. Antes de mais nada, eu peço para que você curta, comente e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar ao maior número de pessoas e divulgarmos de uma forma mais ampla a doutrina espírita. E também inscreva-se no canal. Vimos no vídeo anterior algumas questões gerais a respeito dessa escala. Nós vamos fazer uma pequena reprise para que fique mais fixado os conhecimentos específicos que nós vamos trazer nesse vídeo, que serão comentários a respeito das 3 ordens, e das 10 classes. Então, para que possamos relembrar um pouquinho do primeiro vídeo, que aliás deixarei aqui no card, para que você possa acompanhar o assunto de forma integral, vamos estudar um pouquinho essa informação geral que Allan Kardec dá a respeito da escala espírita. Então, para que possamos estudar de uma forma um pouco mais aprofundada, nós vamos relembrar as características gerais dessa escala espírita. Bom, ela é dividida didaticamente por Allan Kardec em 3 grandes ordens. A ordem dos espíritos imperfeitos, ficamos lá nos primórdios da evolução, no começo do progresso espiritual, passando pela fase mediana de progresso, como nós vamos ver daqui a pouco. Nós temos a segunda ordem composta por bons espíritos, e nós temos lá a primeira ordem, composta por espíritos puros. Nessa terceira ordem, há um predomínio da matéria sobre o espírito, portanto, uma propensão ao mal pelas emoções e sentimentos que esses espíritos ainda possuem. Quando eu digo esses espíritos, eu me refiro inclusive a mim, Então, nós vamos ver lá que na segunda ordem, que são os bons espíritos, e favor, não confundir bom espírito com espírito superior, nós já vamos tocar nesse assunto de forma mais aprofundada daqui a pouco. Ele já tem o desejo de fazer o bem. Essa é uma característica dos bons espíritos. Mas não é só essa, ele tem tanto o desejo quanto a persistência no bem, que seria o predomínio do espírito sobre a matéria. E lá nós vamos ver no ápice da pirâmide, na primeira ordem, os espíritos puros, que vocês podem ver aí no gráfico, possuem o grau supremo da perfeição. E dizemos desde já que esse grau supremo ele é apenas de forma para que nós possamos entender de forma didática, porque esse é até um grande debate que se tem, Porque se é um grau supremo, então os espíritos não têm mais nada a aprender, os espíritos puros. E se eles já não têm mais nada a aprender, eles chegaram ao nível de Deus, o que dentro da doutrina espírita seria um contrassenso. Mas essa é apenas uma provocação para debates futuros em nosso canal. A respeito da terceira ordem, que possui 5 classes, nós temos que fazer uma grande diferenciação, que seria a prática do mal por ignorância e a prática do mal por premeditação. O próprio Allan Kardec deixa bem claro que nem todos os espíritos imperfeitos, eles são maus. Eles são maus por premeditação. Muitos deles
fazem o mal apenas por ignorância. Então essa é a primeira grande distinção que nós temos que fazer em relação à escala espírita, ok? Então, para que possamos prosseguir, e desde já digo que esse é um assunto muito vasto que estou abordando somente de forma introdutória para que os principiantes, principalmente na doutrina espírita, possam entender a proposta de Allan Kardec a fundo. E nós vamos apenas aqui debater algumas questões e diferenciações que eu acho importante no assunto. Dentro das cogitações e diferenciações que eu acho importantes serem feitas no assunto, está lá a diferença entre os espíritos da 10ª classe, que são os espíritos impuros, alguns chamam de imperfeitos, não há problema nenhum, e os espíritos da 9ª classe, que são os espíritos levianos. A diferença é justamente o que falei ainda há pouco. Para recapitular, uma diferença entre maldade premeditada e maldade por ignorância. Há espíritos impuros que são maus por ignorância, são brutais, primitivos? Sim, a maioria deles. Mas há também espíritos impuros, que daqui a pouco nós vamos ver uma outra classe, que tem tudo a ver com essa impureza ou imperfeição que Allan Kardec cita. Então, existem desses espíritos que também já possuem determinada inteligência para causar o mal de forma premeditada, por vingança, por exemplo, para forjar determinados planos contra alguém e assim sucessivamente. E os espíritos da 9ª classe, eles são mais levianos do que propriamente maus. Eles muitas vezes são influenciáveis por princípios ou por espíritos impuros, sobretudo. Então, nessa questão, que nós não vamos ter tempo para abordar agora, entram aí na 9ª classe os espíritos elementais, né? Os espíritos que alguns chamam da natureza e etc., que seriam, como o próprio Kardec diz, os espíritos duendes, trasgos, silfos, elfos e por aí vai, né? Esse é um assunto muito complexo na doutrina espírita, que merece um tratamento muito mais aprofundado, com muito mais informações, que nós deixaremos para vídeos futuros, ok? Essa é apenas uma visão introdutória. Na 8ª classe, nós temos os espíritos pseudo-sábios, que são espíritos que, quando se comunicam e resgatando, né, os conhecimentos do primeiro vídeo, nós podemos afirmar que Allan Kardec também fez essa escala a fim de diferenciar mediunicamente os espíritos, a fim de fazer essa diferenciação na prática mediúnica. E esses espíritos pseudo-sábios, eles pensam que sabem alguma coisa. Eles podem até ter alguns conhecimentos, algumas áreas do conhecimento já de uma forma avançada, mas eles vão ter muita dificuldade, ou melhor, eles não vão ter dificuldade, eles não vão conseguir fazer a coesão e a coerência necessária entre as informações que eles dão. Então, vamos citar um exemplo. Um espírito, numa comunicação mediúnica, ele fala assim coisas muito importantes a respeito do amor, da caridade, etc, etc. Todavia, ele se contradiz logo em seguida quando ele dá a informação. Por exemplo, e apenas um dos infinitos exemplos possíveis, que nem todos os espíritos chegarão à perfeição. Isso não é justiça, portanto, não pode ser um espírito superior. Ou quando ele se comunica com princípios de harmonia, de fraternidade, e começa a tecer considerações específicas a respeito de uma religião, defendendo
exaustivamente, defendendo fanaticamente essa religião, defendendo fanaticamente esse partido político, essa ideologia, né? Quer seja de direita ou de esquerda, não importa, mas esses espíritos também estão encarnados. E cuidado com eles, né? Tem muita gente que, pensando que sabe alguma coisa, sai distribuindo vários conhecimentos sem nenhum tipo de avaliação, sem nenhuma característica de profundidade, muitas vezes baseados no achismo, né? Ainda mais hoje que estamos na era da internet, muitas pessoas querem ser mestres em tudo, querem ser doutores em tudo, querem conhecer todos os assuntos, quando na verdade sabemos que isso é humanamente impossível no grau evolutivo no qual estagiamos. Uma outra questão que eu acho importante nós salientarmos é a respeito da 7ª classe, os espíritos neutros. Allan Kardec, com o termo neutro, quando quis expressar essa neutralidade, ele não quis dizer que esse espírito ele não é nem bom nem mal. Não, ele quis dizer o seguinte, que esses espíritos eles têm propensão tanto ao bem quanto ao mal. Eles têm já condições de fazerem bem, e às vezes o fazem realmente, eles são capazes de atitudes muito altruístas, mas sempre permeadas muitas vezes pela vaidade, sempre permeadas por um egoísmo, às vezes, muito grande, por um orgulho. Então eles também têm propensão ao mal, podem se revoltar também, podem ser violentos. Então esses espíritos neutros, eles são muito influenciáveis, como os espíritos de toda essa terceira ordem, eles são muito influenciáveis pelo meio, né? Então isso acho que é uma informação muito importante da gente tecer. Aí fazendo até uma ligação dessa 7ª classe com a 8ª classe, que são os espíritos pseudo-sábios, por que esses espíritos pseudo-sábios, através da oratória, através da escrita, através do conhecimento desconexo, como já dissemos, eles têm capacidade de convencer a tanta gente? Porque justamente a influência que os espíritos imperfeitos recebem do meio, ela é decisiva. Não que ela não possa ser vencida pelo livre-arbítrio, mas muitas vezes fica muito difícil, porque a propensão instintiva dos espíritos de terceira ordem de satisfazer o agora, o desejo do agora, ela é muito veemente, ela é muito forte ainda dentro de cada um deles, e por que não dizer dentro de cada um de nós. Tem também na 6ª classe, que Allan Kardec não considera como sendo uma classe propriamente dita, mas para termos didáticos ele os inseriu numa classe específica, que são os espíritos batedores ou perturbadores. Allan Kardec teceu esse conceito porque quando ele começou a sua pesquisa mediúnica, ela acontecia principalmente através do fenômeno de efeito físico, no qual os espíritos eles influem diretamente na matéria, através de uma matéria-prima que nós hoje em dia chamamos de ectoplasma, e têm condições de exercer de uma forma bastante visível e tangível, né, a sua ação sobre a matéria. Então, haviam as chamadas raps ou chips, né, aquelas pancadas na madeira, e todos aqueles fenômenos das mesas girantes, eles, em sua maioria, eram promovidos por espíritos batedores, mas não quer dizer que esses espíritos fossem ruins, quer dizer que a função deles, como eram da terceira ordem, era de promover esses fenômenos mais visíveis, mais, entre aspas, né, grosseiros, do que uma comunicação intelectual de um espírito bom e de um espírito puro. Então nós vamos vendo aí que essa terceira classe, ela engloba, ou melhor, a terceira ordem, ela engloba uma série de considerações importantíssimas para o nosso nível evolutivo.
E agora nós passamos para a segunda classe, que é a dos bons espíritos, que, aliás, vou refazer, vou enfatizar novamente o meu comentário. Favor não confundir espírito bom com espírito superior. Favor não confundir espírito superior com espírito puro. Nós vamos ver o porquê disso agora. Eles têm que apurar tanto a sua capacidade de obter informações e gerar conhecimento quanto a sua capacidade de sentir. Portanto, eles ainda não são, entre aspas, puros. Então nós vamos ver que o que pode caracterizar esses espíritos é a seguinte ideia transposta aqui na questão 107 de O Livro dos Espíritos. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das mais paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Então nós temos, nessa segunda ordem, a classe dos espíritos benévolos, que são espíritos com menos conhecimento no geral, em relação aos assuntos que a ciência abrange, mas que já têm a capacidade de dar prosseguimento ao seu desejo no bem. Nós temos os espíritos de ciência, que são aqueles espíritos que se preocupam mais com as questões científicas, mas sempre voltados para o bem-estar comum. Nós temos os espíritos de sabedoria, os sábios, verdadeiramente, que equilibram essa capacidade de conhecer a fundo vários assuntos com a capacidade já de controlar suas emoções. E nós temos, por fim, os espíritos superiores, que são aqueles espíritos que já equilibram isso de uma forma profunda, ainda não sendo espíritos puros, e como vimos na questão anterior, tendo ainda provas a suportar nesse planeta ou em outros semelhantes. E, por fim, nós temos a primeira ordem, que é a ordem dos espíritos puros, com uma única classe. Então, algumas considerações importantíssimas nós podemos tecer acerca dos espíritos puros. Primeira, ele já não sofre mais nenhuma influência da matéria. Como está lá, nessa questão da escala espírita referente a eles não estão mais sujeitos às necessidades da reencarnação. Eles não estão sujeitos à necessidade da reencarnação, o que não os impede de reencarnar por amor, em missões especialíssimas, como foi, por exemplo, a missão de Jesus no planeta Terra. Esse espírito que o próprio Livro dos Espíritos considera como modelo e guia para a humanidade. Inclusive, eles podem se comunicar mediunicamente. Olha só que coisa interessante que está nessa questão, né? Mas as comunicações deles são raríssimas. Então, ficamos por aqui nesse vídeo. Eu peço a você que chegou e gostou do conteúdo que curta, comente, compartilhe, que se inscreva no nosso canal e toque o botão do sino para receber mensagens a respeito de vídeos novos. Meu nome é Marcelo Furtado, esse é o canal Oficina de Espiritualidade. Agradeço por você ter chegado até o final do vídeo comigo. Um abraço a todos e até os próximos vídeos.